Correção, PET 1, semana 4, segundo médio. E aí, tá curioso? Vem comigo. Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 4 do PET 1 do segundo médio. Vambora? Questão 1. Em um triângulo XYZ, o lado YZ vale 10 centímetros, seja um segmento ZW interno ao triângulo tal que W seja um ponto do lado XY. Sabendo que YW é igual a 4 centímetros e os ângulos YXZ e YZW são congruentes, a medida de XW é letra A, 21 centímetros, B, 19 centímetros, C, 17 centímetros e D, 20 centímetros. Vamos lá? Gente, o exercício não trouxe desenho, mas eu faço o desenho porque facilita muito a vida da gente. Então eu fiz um esboço do desenho aqui, XYZ, coloquei o segmento ZW, passando, cortando o XZ, o XY, ZY com 10 centímetros, YW com 4. Aqui eu chamei de X porque ele colocou pra gente que quer esse valor. E quando ele fala dos ângulos, a letra que está no meio é o vértice do ângulo. Então, quando ele fala pra gente YXZ, YXZ, então é esse ângulo aqui. Depois ele fala YZW, YZW, então é esse ângulo aqui. Eu coloquei um tracinho pra gente identificar que são iguais essas medidas. Agora, acompanha comigo. Essa medida aqui, esse ângulo aqui, é um ângulo comum aos dois triângulos que a gente formou, XYZ e WYZ. Então, se eles têm dois ângulos iguais, com certeza o terceiro ângulo vai ser igual também. Então, esse ângulo aqui, que é o W, ele é igual a esse ângulo aqui, ó, tá? Por que eu tô falando isso? Porque esses triângulos são semelhantes. Então, olha, agora o que nós vamos fazer? Já que a gente definiu, já identificou que eles são semelhantes, eu quero o X, então eu vou pegar o X aqui. Eu uso, gente, a medida do lado de um triângulo em relação à medida do lado do outro triângulo, certo? Só que esse X aqui, ele não é lado de triângulo nenhum que eu estou trabalhando. Ele é lado desse triângulo aqui, e eu não tenho nada dele. Então, eu vou trabalhar com X mais 4, que é a medida aqui do lado XY. Então, eu vou colocar aqui X mais 4. E vou pegar no meu triângulo menor, que é o WYZ, o lado correspondente a esse lado. Para isso, eu olho os ângulos. Então, eu sempre me oriento aqui, ó. Um tracinho e o ângulo sem nada. Um tracinho e o ângulo sem nada, então é 10. Então, o lado correspondente ao XY no triângulo WYZ é o YZ, que vale 10. Agora, eu vou pegar esse lado YZ do triângulo maior, porque eu preciso de mais uma razão. Então, eu vou pegar aqui 10. E quem corresponde a ele no WYZ vai ser quem? O 4. Certo? Porque, ó, o 10 tá aqui, ó, o ângulo de dois tracinhos é esse ângulo aqui. Nesse triângulo é o 10. Então, aqui, o 4. Beleza? Se a gente quiser simplificar, eu gosto muito de simplificar para trabalhar com valores menores, eu vou dividir por 2. X mais 4 sobre 10 é igual a 5 sobre 2. Vou multiplicar cruzado. Vou fazer 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 10, 50. Então, 2x é igual a 50 menos 8. 2x vai ser igual a 42. Quem vai ser o meu x? 42 dividido por 2. Então, meu x é igual a 21 centímetros. Fácil demais, né? Vamos para a questão 2? Questão 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a 41, 23, 41 de novo ou 33. Então, a gente tem aí triângulos novamente, Bom, conseguiram fazer? Temos triângulos, temos um ângulo comum aqui, o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, esse vértice aqui é um vértice comum dos dois triângulos, então esse ângulo é um outro comum. Então eu posso concluir que esse aqui tem a mesma medida desse.
ok? Então, os triângulos são semelhantes. Então, vamos lá. A gente quer achar a área da figura, né? Na verdade, o perímetro da figura. Então, a gente precisa de achar o x e precisa de achar o y. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar esse lado aqui, ó, do alfa, com esse ângulo aqui que vai medir x mais 8 no triângulo grande. Quem corresponde a ele? E quem corresponde a ele é o y. Bom, será que a gente tem outra medida para a gente conseguir trabalhar? Vamos colocar o y aqui e vamos ver no que vai dar. Bom, vamos pegar o outro lado. O que a gente tem aqui no triângulo grande? O 6, que é o alfa e o tracinho. O alfa e o tracinho aqui é quem? O 4. O que aconteceu aqui? Bom, a gente montou a razão, mas a gente está com duas letras. Isso não vai ser legal de fazer. Então, o que a gente vai pensar? Vamos tentar pensar de uma outra forma. Vamos trabalhar, então, com outros lados. Vamos pegar esse lado aqui, que é o 6. O lado correspondente a ele, a gente já viu que é o 4. E vamos pegar esse lado aqui do triângulo maior, que é quem? 2 mais y. E o lado correspondente a ele? Quem é o lado que corresponde a ele? É o 8. Ó, aqui eu vou conseguir achar o y. Depois que eu achar o y aqui, eu volto e resolvo a primeira situação. Então, eu vou simplificar de novo. Eu sempre simplifico para diminuir os valores. Não, poderia simplificar assim, mas não simplifico para não confundir vocês, tá? Sempre faço do mesmo jeito. Vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes y, 2y. 3 vezes 8, 24. Então, 2y é igual a 24 menos 4. 2y é igual a 20. Meu y é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. Achei o y, volto para cá. X mais 8 sobre 10 é igual, vou simplificar aqui também. A minha razão de semelhança é 3 meios. Então, multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 8, 16. E 10 vezes 3, 30. Então, 2x é igual a 30 menos 16. Então, 2x é igual a 14. Meu x vai ser 14 dividido por 2, que é igual a 7. O perímetro da figura é a soma das medidas dos lados. Então, o perímetro vai ser... O primeiro lado aqui, ó, x mais 8. X vale 7, então eu vou colocar aqui 7 mais 8. Esse lado aqui mede 6, então mais 6. Esse lado aqui, 2 mais y. Y vale 10. Então, o nosso perímetro vai ser 15 mais 6 mais 12. 15 mais 6, 21. 21 mais 12, 33. Tranquilo? Fácil demais, né? Vamos fazer o próximo? Questão 3. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Desta forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente... Letra A, 45 mais 3 raiz de 3, mais 5 raiz de 3. Letra B, 30 mais 3 raiz de 3. Letra C, 75 mais 25 raiz de 13. Letra D, 50 mais 5 raiz de 13. E aí a gente tem o desenho para auxiliar, né, gente? Bora tentar fazer? Gente, primeiro eu quero deixar claro que esses enunciados são muito ruins, né? A gente pode ver que a construção dele não é muito legal, às vezes. Tem erros de concordância, tem muita coisa ali, mas dá pra gente pegar a ideia principal dele. Então... Você tá sendo gentil sobre os erros de concordância dos enunciados, tá? Porque, meu Deus do céu, você viu os meus? Então, galerinha, eu quero a altura do prédio, tá? A altura tá aqui. Eu vou chamar de x e dessa figura eu consigo ver dois triângulos retângulos. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de y e posso falar para vocês que eu tenho aqui, em relação ao ângulo de 60, o cateto oposto e o cateto adjacente a 60 graus. Então, eu vou usar a tangente de 60 igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então é o seguinte, olha, tangente de 60 é igual a x sobre y. Tangente de 60 vale raiz de 3.
Então, raiz de 3 é igual a x sobre y. Multiplicando cruzado, eu tenho aqui raiz de 3, y igual a x. Então, quem é o meu y? X dividido por raiz de 3. Normalmente, a gente não deixa raiz no denominador. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 3 para racionalizar. E então, meu y vai ser x raiz de 3, ou raiz de 3x, sobre 3, porque 3 vezes 3 dá 9, raiz de 9, 3. Tá, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro triângulo. O outro triângulo tem o ângulo de 45 graus, tangente vai ser o cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 50 mais y. Tangente de 45 é 1, igual a x sobre 50 mais y. Multiplicando cruzado, x é igual a 50 mais y. Mas quem é o meu y? X raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou colocar aqui, x é igual a 50 mais raiz de 3x sobre 3. Para continuar trabalhando com isso, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. X raiz de 3 e raiz de 3x são a mesma coisa, é isso? É isso que eu tô pensando. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Tá. Desculpa. Tudo bem. Então, ó, 3 dividido por 1 dá 3 vezes x, 3x. 3 por 1 dá 3 vezes 50, 150. 3 por 3 dá 1 vezes raiz de 3, raiz de 3x. Esqueça o denominador. Então, eu tenho 3x menos raiz de 3x igual a 150. Gente, vamos colocar o x em evidência, então. Então, ó, 3x dividido por x dá 3. Raiz de 3x dividido por x dá raiz de 3 igual a 150. Quem é o meu x, então? 150 dividido por 3 menos raiz de 3. Aí vocês vão falar pra mim assim, não tem essa opção. Não tem essa opção. Mas a gente tem que racionalizar. E para racionalizar, eu vou multiplicar por 3 mais raiz de 3. Para tirar a raiz do denominador. Então, meu x vai ser 150, que multiplica 3 mais raiz de 3, sobre... Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nós temos 150, que multiplica 3 mais raiz de 3. 3 ao quadrado, 9, e raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, o que sobrou pra gente? 150 vezes 3 mais raiz de 3 dividido por 6. Por que eu não multipliquei o 150 até agora? Para poder dividir ele com 6. Eu sempre espero para ver se eu vou poder simplificar. Então, 6 por 6 dá 1. 150 dividido por 6 vai dar 25. Então, o meu x é 25 vezes 3 mais raiz de 3. Se a gente multiplicar, 75 mais 25 raiz de 3. Gente, tá tranquilo aqui então, né? Tá feinho aqui, mas a resposta foi x igual a 75 mais 25 raiz de 3, ok? Sempre que a gente trabalha com raiz, chegou em raiz em denominador, racionaliza, tá? Não deixa a raiz ali. Bora para a questão 4? Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros deste triângulo é 5 vezes raiz de 2 mais 1, 10 vezes raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1 ou 5 vezes a raiz de 2. E aí, gente, vamos lá fazer? Então, gente, o exercício não deu desenho, mas lembra que eu falei pra vocês que é sempre legal a gente fazer? Então, eu fiz o desenho aqui, mais ou menos. O triângulo, ele tem 3 alturas, uma relativa a cada lado, mas ele falou menor altura, então essa aqui vai ser a menor, porque daqui pra cá vai ser maior, essa aqui vai ser a altura menor. Então, aqui é 5, aqui é 90 graus. Se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais, e aqui em cima sendo 90, sobrou pra cá 45 graus e 45 graus. Certo? Bom, se a gente pensar nesse pedacinho aqui, que eu vou chamar isso aqui de x, eu tenho tangente de 45, cateto oposto, cateto adjacente. Então, tangente de 45 é o cateto oposto, que é o 5, sobre o adjacente, que é o x. Só que a tangente de 45 é 1. Multiplicando cruzado, x é igual a 5. Então, esse pedacinho aqui vale 5 e aqui também vale 5.
Agora eu preciso achar essa medida aqui, tá? Então, vou trabalhar com o mesmo triângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou usar o seno de 45. Cateto oposto, que é o 5, hipotenusa, que é y. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que vai ser 5 sobre y. Bom, multiplicando cruzado, raiz de 2, y é igual a 10. Y é igual a 10 dividido por raiz de 2, só que a gente não deixa assim, racionaliza. Então, a gente fica com 10 raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2, e 10 dividido por 2 dá 5, então 5 raiz de 2. Deixa eu fazer um comentário aqui. Essa primeira parte não precisaria fazer, porque o triângulo é isósceles e é retângulo. Se aqui é 45, aqui é 90, aqui só poderia ser 45. Então, esse triângulozinho aqui também seria isósceles. Então, esse lado seria igual a esse, tá? Mas aí, vocês escolhem se fazem ou não. O exercício que é o perímetro. Então, o que a gente tem aqui? Y mais y, então seriam 2 vezes. Qual foi o valor do y? 5 raiz de 2. Mais aqui, isso tudo aqui que é 5 mais 5. Então, mais 2 vezes 5. Então, o nosso perímetro é 10 raiz de 2 mais 10. Mas acho que não tem essa opção. Mas tem assim, 10 vezes raiz de 2 mais 1. Que é 10 raiz de 2 dividido por 10, raiz de 2. 10 dividido por 10, 1. Tranquilo, né? Viram como o desenho ajudou? Fica muito mais fácil de entender a situação? Bora para a última questão de hoje? Questão 5. A área do triângulo ABC de altura H é igual a raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus, é. Galerinha, o que vocês acharam desse exercício, hein? Parece que não tem muita informação, né? Parece que não tem nada com nada. Mas vamos lá. Eu consigo aqui ver 3 triângulos, né? Desses 3, eu vejo 2 triângulos que são retângulos. E aí, a gente quer a área da figura. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a altura eu já tenho, mas a base eu não sei qual é. Então, eu vou chamar aqui de x, xzinho, e aqui de yzinho, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Olha, o ângulo de x, e eu tenho o cateto oposto ao ângulo de x, e o cateto adjacente. Então, eu vou usar a tangente. Tangente do ângulo x é igual ao cateto oposto, que é o xzinho, sobre o adjacente, que é o h. Mas quem é o ângulo x? O ângulo de 30 graus. Então, tangente de 30 graus é igual ao xzinho sobre h. Quem é o h? Raiz de 2. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre raiz de 2. Multiplicando cruzado, 3x é igual a raiz de 6, porque 3 vezes 2 dão 6. Então, quem é o meu x? Raiz de 6 dividido por 3. O que eu fiz para achar o x, eu vou fazer também para achar o y. Tangente de y é igual ao cateto oposto, que é o yzinho, sobre o cateto adjacente, que é h. Quanto é o valor? Qual é o valor do y? 45. Então, tangente de 45 é igual ao y sobre h, que a gente já sabe que é raiz de 2. A tangente de 45 é 1. Então, é igual a y sobre raiz de 2. Multiplicando cruzado, a gente tem que y é igual a raiz de 2. Eu ainda não vou achar a área, porque a minha base é o x mais y. Então, eu vou fazer aqui x mais y separado. Quem é o meu x mais y? É raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 2. E aí, eu vou tirar o mínimo aqui, que vai ser 3. Então, 3 por 3 dá 1, vezes raiz de 6, raiz de 6. 3 por 1 dá 3, vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Base, raiz de 6, mais 3 raiz de 2 sobre 3, vezes a altura, que é raiz de 2. E ao invés de colocar aqui sobre 2, eu posso passar para multiplicação e inverter a segunda fração. Então, eu vou colocar vezes 1 sobre 2, certo? E aí, 3 vezes 2 dá 6, eu vou colocar 1/6, porque eu já vi que tem opções com esse 1/6 isolado, então eu já vou deixar 1/6 aqui.
vezes raiz de 2 vezes raiz de 6. Isso é raiz de 12. Quem é raiz de 12? 2 raiz de 3. Como? Eu penso assim, 12 é 3 vezes 4, a raiz de 4 é 2. Então, 2 raiz de 3. Mais raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes 3, 6. Acabou, galera. Achamos a resposta. Muito fácil, né? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Gostou da aula? Dê o seu like, compartilha. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva no canal. E se você ainda não segue o professor Marcos, não está inscrito no canal dele, ele está fazendo as correções do PET de português, corra lá no canal dele que vocês vão adorar, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem bem e se cuidem.